E aí, gente, tudo bem? Mais um dia de quebra-cabeça, mais uma noite de quarta-feira em que nós vamos estar colocando mais uma peça nesse quebra-cabeça e hoje uma peça sobre um assunto de várias formas de pensar. Mas o que a gente quer mesmo é ver o que a luz da palavra ela fala sobre a graça de Deus sobre os homens. Tudo bem, pastor Goulart? Às minhas custas, graças a Deus, tudo bem. Como diria uma mal-educada e confusa amiga minha, a qual eu não quero citar o nome, mas de acordo com o tema, foi interessante citar o cumprimento. Olha só, viu? Hã? Se só o cumprimento já foi longo assim, imagina toda a Nossa, conversa. deu um nó. na minha Thiago, tudo cabeça. bem, Thiago? É que eu não consigo entender, Thiago. A minhas custas, graças a Deus. Ah, bom. Ah, tá. É, isso é confuso para mim. Não, entendeu? para todos. É. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo. Tudo Tá. bem, graças a Deus. Todos preparados então para hoje? Bem, graças a Deus. Vamos Gente, lá. estamos na página da igreja, estamos no Instagram, @TDA Quebra-Cabeça, no YouTube, página TDA Sapiranga, vai lá, assista, compartilhe, se inscreva na página, né? Tem outros programas, outros produtos da igreja. É muito bom ter você conosco, é muito bom servir você e alguns dos nossos serviços aqui em relação a cada um de vocês, a igreja servindo vocês, é nas nossas redes sociais. Então a gente pede que você vai lá, olha, compartilha, divulga, tá bom? Se inscreva. Então nós vamos de fato, colocar essa peça nesse quebra-cabeça. Afinal Amém. de contas, o que é a graça? O que é graça? O que é uma coisa de graça? 0800. 0800, tipo assim, compra 12 e o 13º é de graça. É não parte de alguém que mereça receber, mas parte daquele que é generoso para dar? É um presente, né? Presente. Então, Tito, capítulo 2, versículo 11, diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? Então, a graça... Acho que aí vem a própria questão assim, do termo graça, né? Que a gente fala, às vezes, né, de graça, gratuitamente e tal. É como se fosse um presente, não que a pessoa merecesse, né? Então, na verdade, nós podemos dizer que a graça, ela é a salvação de Deus, né, para o homem. Neste processo de dar a salvação, nós temos aí a total presente de Deus, no qual o homem, na questão da salvação, ele não tem o mérito envolvido, né, mas sim a graça salvadora. A salvação, ela vem de Deus, coisa que pelo homem ele não poderia alcançar, né? Então nós temos aí a questão da graça, porque aquilo partiu de Deus, né? O que o homem não podia fazer, o que o homem por si só não podia alcançar, nós vemos aí Deus dando a salvação, nós dando a graça para que o homem pudesse ser salvo, porque o homem por si só não poderia alcançar. Por um outro lado, a graça do engraçado, né? Que a gente às vezes, essa tua piada não teve graça. Porque a graça nos leva para um estágio diferente, né? Isso aí. Tipo, quando a gente ouve uma piada com graça, a gente acaba ficando alegre, feliz, ri. Então a graça é aquilo que nos leva para um outro estágio, diferente do estágio que eu estou hoje. Eu estou numa situação de angústia, de tristeza, daí a graça ela me leva para um estágio diferente. Ela me traz para um momento de alegria. Né? Quando Paulo fala lá aos Romanos em relação à graça, que é onde abunda o pecado, superabunda a graça, é isso. Onde eu estava triste, a graça chega e me traz essa alegria que torna o meu estágio de vida diferente do estágio que eu estava anteriormente sem ela. Então a graça é isso, é um presente. Na comparação do 12 vezes, compra 12 leva 13, isso é interessante, porque quando a gente compra, vou comprar um telefone, por exemplo, lá. Se tu pagar as 12 prestações em dia, a tua 13ª prestação sai de graça. A gente sabe que o valor está embutido, entendeu? Ou seja, eles vão te cobrar as 12 prestações e o telefone está pago. E aí a 13ª prestação
já estava paga dentro daquelas 12. Então, na comparação do compra 12 e leva um grátis, é complicado de entender porque na graça de Deus não há pegadinhas. Sim. A graça, ela é perfeita nas nossas vidas. Eu recebo a graça de Deus porque Deus resolveu me dar a graça. Graça é aquilo que eu não mereço e eu ganho. Exato. O próprio sentido, na verdade, né, a questão é o próprio sentido da palavra, né, graça é um presente, né? Um presente, vamos dizer, não um presente, justamente como o pastor Goulart comentou, um presente imerecido, né? Então, o próprio termo, né, da questão de graça, né, ela remete a um presente, né? E vindo da parte de Deus, o maior presente de todos, né? Que é a salvação, coisa que nós não merecíamos por nós mesmos, né? Então, aí vem a questão da graça, né? Vamos adiante. Deixa eu fazer um questionamento para a gente ir adiante. Entendemos o que vocês entendem do conceito da graça, mas deixa eu usar um exemplo, talvez, não sei se cabe bem esse exemplo, mas vamos lá. Se não cabe, a gente vai corrigindo no meio do caminho. Mas a gente tem hoje uma discussão grande, aqui, principalmente no Brasil aqui, sobre direita e esquerda. Os idealistas de direita, idealistas de esquerda, e são ideias antagônicas, como eu até anotei aqui. E elas não vão converger nunca. Existe uma discussão sobre lei e graça, sobre merecer ou não merecer, fazer ou não fazer. A graça como um valor imerecido, ela vai converger aonde com a lei, com a minha parte, a minha responsabilidade. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas lei e graça são coisas diferentes ou elas convergem em algum momento? E se convergem, aonde, em que ponto que elas convergem? Eu entendo que foi na pessoa de Jesus, né? A lei apontando para a graça, enfim. O que vocês podem ensinar sobre isso? O que vocês entendem pela Bíblia? Aonde é o ponto em que lei e graça convergem, que deixam de ser coisas diferentes, mas podem ser a mesma coisa? Ó, uma coisa muito interessante, Pastor Jeff, uma pergunta muito bacana, né? Embora o pastor diga muitas vezes que bacana é coisa de velho, né? É uma coisa muito bacana. A graça, algumas pessoas às vezes dizem que a lei ela foi escrita para os judeus e já não importa mais hoje. Hoje nós vivemos na graça. Então, dentro aí dessa comparação muito legal que você fez em relação à direita e esquerda. Por um outro lado, o que eu preciso entender, o que nós precisamos entender, é que a lei ela tem uma finalidade. A finalidade da lei é mostrar o caráter de Deus, ela mostra o caráter de Deus, e a outra finalidade da lei é mostrar o meu caráter. Então, ele mostra o caráter de um ser irrepreensível, e, por outro lado, ele mostra o caráter do ser repreensível que somos nós. Me mostra o quanto eu sou falho, o quanto eu sou repreendido. Quando a gente olha para Romanos 5, que fala aí onde abunda o pecado superabunda a graça, ele conta um histórico bacana em relação até às nossas próprias conversões. Porque ele fala ali, Paulo fala aos romanos, que nós éramos escravos ou nós estávamos refém da morte, de Adão até Moisés. Então, de Adão até Moisés, eu entendo que seja o período da nossa ignorância espiritual, quando a gente está falando pessoal. De Adão até Moisés, nós somos escravos da morte. Nós estamos mortos, ou caminhando para a morte. Por que isso muda em Moisés? O Tiago, como professor biblista, sabe muito bem a respeito disso. Por que tudo muda em Moisés? Por causa da lei. Porque a partir do momento que chega a lei mostra quem nós somos. Aí já nós não deixamos de ser escravo da morte e nós passamos a ser conhecedores do caráter de Deus e conhecedores do nosso caráter. Um caráter irrepreensível e o outro repreensível.
Nós agora não somos mais escravos da morte, e sim nós estamos ali debaixo da lei. Só que chega a graça. A graça chega não para anular a lei, mas sim para completar aquilo que eu não conseguiria fazer. Porque eu não consigo atingir as normativas, eu não consigo atingir os alvos que a lei me estipula, aonde a graça vem, e aí como o Tiago falou no programa passado, muito bem falado, pioram as coisas, porque eu não podia matar, hoje eu já não posso mais nem pensar em matar, porque quando eu penso em matar eu já estou errado, mas a graça ela me dá a oportunidade de conseguir alcançar aquilo que eu não alcançava através da lei. É isso aí. Até porque, muito bem colocado, Romanos 3, que é o capítulo da condenação de todo mundo, que fala que nem judeu, nem gentil, nem ninguém, através das obras é justificado perante Deus. Romanos 3, versículo 20, a segunda parte do versículo diz assim: pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então eu gosto de pensar a lei como um espelho, o espelho que revela quem o homem é, né? Porque até é bem legal, a gente está estudando agora na escola aqui a questão agora a gente passou já o Pentateuco, mas o Pentateuco foca bastante no desenvolvimento da lei, né? Lei que Deus deu para Moisés. E se engana quem pensa que a lei é apenas os 10 mandamentos. Não, a lei são 613 leis e ordenanças que Deus deu ao homem. 613. Era impossível do homem alcançar isso, mas era esse o padrão que Deus exigia do homem, para que o homem, né, vivesse em santidade, né? Eu sou santo e espero que vocês sejam santos. E através da obediência, vocês cumprindo isso, vocês vão se tornar um povo aceitável perante mim. Mas é impossível. Somente um homem veio, né, e cumpriu a lei. E, na verdade, nós até estávamos conversando antes, né, do programa, eu vejo que, na verdade, a revelação de Deus, a revelação de salvação de Deus com o homem, ela é progressiva. Justamente como o pastor Goulart falou. De Adão até Moisés, o homem ele não tinha consciência do pecado, porque até então, né, Deus não havia mostrado o pecado, o que era ou não era pecado. E não tendo essa consciência, estava escravo da morte. Exatamente. Exatamente. Com a lei, Deus mostra o que agrada e o que desagrada, né? Então... Segura. Mas Adão não tinha consciência que ele pecou? Porque Deus falou para ele, quando ele ficou nu, eu acho que ele teve a consciência. Sim, ele sim, mas os demais não. A questão toda nós falamos de Adão até Moisés, ou seja, todas aquelas gerações de Adão, após Adão até Moisés, eles estão escravos da morte, aí Romanos 5 mesmo fala, por causa do pecado de Adão. É por causa do pecado dele que nós estamos escravos da morte. A palavra fala que o pecado entra por um homem e depois a graça, a salvação vem por outro homem, o primeiro e o segundo Adão. Parte de Adão. Parte de Adão. Okay. Então, de Adão para frente, a gente está como escravo da morte. Porque Adão teve a consciência, na verdade não a consciência, mas ele foi acusado ou mostrado do seu pecado, mas as gerações de Adão em diante, eles viveram nesse pecado, mas de uma forma compulsória. Tipo assim, eu não tenho escolha. É compulsório, eu estou aqui porque eu estou aqui me largarem, aqui eu vou ficar, não tenho escolha agora. Entendeu? Então, essa é a questão que Paulo está explicando aos Romanos no capítulo 5. De Adão até Moisés, nós éramos escravos, foi compulsório. Estávamos ali para morrer por causa dos nossos pecados que foram imputados a nós através do pecado de Adão. Isso aí. Até diz assim, né, que a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão.
o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Nós podemos resumir, então, e que eu gosto muito de mostrar, que a Bíblia, Deus trabalha com um processo de revelação, né? Que nós temos, voltando, né? De Adão até Moisés, nós temos vamos dizer assim, o período anterior à lei. De Moisés até a vinda de Jesus, nós temos a lei, Deus mostrando para o homem, né, vamos dizer assim, o padrão que Deus espera, né, o padrão de Deus, né, esse é o padrão. A gente pode interpretar isso, Tiago, quando eu me converto, por exemplo. A partir do momento em que eu me converto, o exemplo que eu contei no programa passado da minha amiga que se converte e diz agora os meus problemas começaram, é porque aí me é apontado as minhas falhas. Exato. A lei, ela vem e me aponta as minhas falhas. Isso. E aí eu começo a ficar me sentindo pior do que eu era antes, porque eu estava escravo daquilo. Eu não sabia o que eu fazia, eu nem sabia onde eu estava. Quando a lei entra, e aí é o momento em que eu ouço a palavra de Deus num culto, a primeira vez que eu venho, a palavra me confronta, daí eu começo a perceber os meus erros. Eu costumo fazer uma brincadeira e usar o exemplo do ônibus, quando a gente pega o ônibus atrasado para ir para o serviço. Quando tu pega o ônibus atrasado para ir para o serviço, tu nota que todas as pessoas atacam, todas as sinaleiras fecham, mas isso acontece todos os dias. O problema é que tu tá atrasado. Aí faz com que tu note isso. Quando a lei te aponta os teus problemas, não que o problema começou agora, na verdade tu tinha todos eles e não percebia. Aí a lei agora vem e te aponta. Então essa parte da lei até Jesus é o momento em que eu me converto e começo a perceber as minhas falhas e os meus erros. E aí nós temos o processo da graça que vai nos santificando também, vai nos mexendo a vida. Então, eu sempre gosto de dizer que a Bíblia, o que está na Bíblia, cara, é a nossa vida, né? Então, nós podemos dizer que de Adão até Moisés, a morte reinou. Sim, pecado, né? Sem Jesus, né? Pecado reina. Com a lei, o pecado, ele se torna evidente, como diz aqui, que a parte do Romanos 3:20, né, que a lei veio para mostrar aquilo, veio para nos dar consciência do pecado. Ponto. E daí então nós temos a revelação de Jesus, a revelação da graça, a revelação da salvação, que através de Jesus eu posso me achegar novamente a Deus. Então, cara, mais uma vez, aqui está a nossa vida. Aqui não está só falando de um povo que viveu há 3.000, 2.000 anos atrás. Aqui está a nossa vida. O que eles passaram aponta para a nossa vida. Os desafios deles apontam para a nossa vida e para o sacrifício de Jesus. Né? Converge ali. Tu pergunta para onde os dois convergem. Isso, essa é a questão. Aonde é o ponto de convergência. De convergência. A palavra fala que a lei aponta para Cristo. Aí é outra coisa que fala que o fim da lei é Jesus. Isso que eu queria. Aponta para Cristo. É essa passagem específica. O fim da lei, mas não quer dizer assim que a lei terminou. Cara, e eu estava escutando esses dias uma pregação, acho que até posso usar o nome aqui, mas vou usar para o bem, o pastor Luciano Subirá, eu admiro muito ele, acho uma referência para mim. E ele justamente ele comenta bastante sobre lei e graça. Ele diz que muita gente aborda ele depois das pregações dele e vai, mas vem cá. Daí o cara falou assim para ele, mas a lei não tenha mais efeito e tal, porque a palavra diz que o fim da lei é Jesus. Então quer dizer que terminou dele. Cara, não confunda. É a finalidade para aquilo, tipo assim, o que queria dizer é o que para que servia. Isso. Apontava para Jesus, cara. Né? Então, na verdade, Jesus falou que ele não veio extinguir a lei. É do tipo assim... Não veio abolir a lei. Não veio abolir, mas ele veio para cumprir. Tipo assim, a gasolina é o fim do carro, porque eu boto a gasolina a fim de andar. Não, mas não é para acabar com o carro. Não é para acabar. Né? Mas então, na verdade, por que Jesus veio para cumprir a lei? Porque até então ninguém tinha conseguido cumprir a lei. Porque, cara, é humanamente impossível, mas o padrão de Deus é esse. Eu espero que vocês vejam. E daí nós temos também a questão por que da graça? Por que a salvação é pela graça? Porque a salvação ela é dom gratuito de Deus, né?
Imagina a gente viver uma vida 100% total, toda de acordo, onde há um dom gratuito de Deus nisso na minha salvação. Não tem? Eu vou chegar lá no céu, né? Vou chegar para Deus e vou dizer, ó, eu quero o que é meu, por direito, porque eu vivi certinho aqui, eu cumpri os 613 mandamentos durante a minha vida, não pequei, e eu quero o que é meu. Onde está a soberania de Deus, onde está a glória de Deus. Teria cacife para apresentar desse jeito. Onde está a glória de Deus, onde está a soberania de Deus. Não tem. É mérito do cara. É mérito meu. Mérito meu. Por um outro lado, Thiago, a gente percebe que muitas pessoas fazem uma interpretação errada disso em relação a onde abundou o pecado, superabunda a graça, né? Porque, então agora eu tô tranquilaço, a graça tá superabundando aqui, eu tô tranquilo. Não tem problema se eu sair por aí fazendo tudo que eu quero fazer. Porque Deus é meu pai, Deus é bonzinho, Deus quer me pegar no colo, né? Tranquilaço. Aí chega ali Romanos 6, ele fala isso, né? Que diremos, pois, vamos pecar mais então agora para que a graça abunde? Eu amo o exemplo de Pedro, cara. Se a gente olhar para Pedro, quando Pedro nega Jesus, e ele está por ocasião do pecado abundando. Ele nega Jesus. Né? Lucas 22 ele conta isso. Quando a gente olha para Atos 2, por exemplo, quando ele faz um discurso, ele fala a respeito do que Joel falou, e ele depois dá um discurso, aquele Jesus que vocês mataram, 3.000 pessoas se convertem, são batizadas ali depois daquele discurso de Pedro, aquela pregação que Pedro faz. 3.000 pessoas são batizadas, se convertem. Você encontra isso ali em Atos 2. O que ocasionou isso? O que ocasionou essa mudança de Pedro? Daquele cara que negou a Jesus para o cara que agora afronta, ele nega Jesus. E aí não vai demérito, mas para que a gente possa entender, ele nega Jesus lá como se fosse para uma serviçal, para uma doméstica, um exemplo, né? Não vai demérito nisso, mas é que essa pessoa não poderia matá-lo, não poderia prendê-lo. Aí daqui a pouco ele afronta os caras que poderiam matá-lo e prendê-lo. Ele diz, vocês mataram ele. Tipo, o que ocasiona essa mudança na vida de Pedro, se não é a graça de Deus derramada sobre ele no próprio Atos 2, porque isso tudo acontece depois ali do Pentecoste. Estamos na festa do Pentecoste, ocorre o Pentecoste, eles são abençoados ali com o Espírito Santo, e aí ele traz tudo isso para aquele povo que está ouvindo ele. 3.000 pessoas se convertem, nega 3 vezes, 3.000 pessoas se convertem. Números só para a gente poder entender, né? Onde abunda o pecado, superabunda a graça, mas o importante de tudo é que houve uma mudança, Tiago. Não era mais o mesmo Pedro. Não. Aquele Pedro não estava mais querendo negar. O Espírito Santo mudou a vida dele. O Espírito Santo encheu a vida dele de graça. Isso aí. E aí traz uma mudança para ele. Eu quero dar continuidade com uma pergunta. Eu quero que vocês pensem sobre essa pergunta. É possível, a gente estava, a nossa conversão aponta, né? A lei é como se a gente visse, abrisse os nossos olhos para a lei, visse, e nota e enxerga quanto nós somos dependentes da graça de Deus. E nós buscamos e buscamos no Senhor e temos a graça de Deus sobre a nossa vida. E o Tiago citou o processo, caminho, e esse processo, esse caminho. Qual que é o meu papel nisso? É possível, no meio desse processo, eu perder a graça e, consequentemente, perder a salvação? Só que a gente não vai responder isso hoje. A gente vai responder isso no próximo programa. Pode ser para vocês? Amém? Amém. Tem. Gente, Deus abençoe, muito obrigado.
né, porque você nos acompanhou. Espero que o Senhor, que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus continue falando no teu coração, trazendo luz da palavra no teu coração. Nós estamos à disposição, manda teu recado, as nossas redes sociais aí, se inscreva, participe, compartilhe, mas principalmente receba a palavra de Deus na tua vida. Esse é o intuito do nosso trabalho, do nosso serviço a você. Tá bom? Que Deus abençoe tua vida e até a próxima quarta-feira respondendo essa pergunta. É possível perder a graça de Deus? Deus abençoe. Até a próxima quarta.